Boa noite, companheiras, companheiros. Que prazer que é chegar aqui nesse calor de Alagoas, nesse calor humano, nesse auditório lotado de gente de luta, de várias lutas, de todas as lutas desse estado. É um prazer enorme. Eu quero saudar essa mesa em nome especialmente do nosso companheiro Paulão, pela injustiça, pela sacanagem que está acontecendo nesse momento. Paulão, te disse, quando saiu a notícia, te liguei, conversamos pessoalmente, nossa solidariedade. Mas olha, a gente espera, lógico, poder tentar reverter no Supremo, no TSE, onde quer que seja. Mas a principal reversão foi o que disse o Tonholo, porque eu tenho certeza que as pessoas estão vendo isso. O povo está vendo isso. E a resposta a isso vai ser você voltar como deputado federal muito mais forte do que você teve na eleição passada. Não tenha dúvida. Como representante, e esperamos que não seja o único representante da esquerda alagoana no Congresso Nacional. Quero agradecer ao Israel por ter aberto a casa, o espaço, mas as companheiras, elas me receberam lá em cima, a diretoria do sindicato. Ali algumas das companheiras. Aí eu falei, essa é a diretoria do sindicato. Tinha uns 20, 18 mulheres. Eu falei, o que é que o Israel é a cota? Ele é a cota masculina da diretoria. É o Israel, mas parabéns, meu irmão. Muita força também na caminhada, no desafio esse ano como pré-candidato a deputado federal. Eu quero saudar a companheira Teca, né? Que bom, Teca, quando eu te vi, você se apresentou como vereadora, eu vi tua fala aqui com muita atenção, a fala potente. Que bom ter uma mulher jovem de esquerda combativa na Câmara Municipal de Maceió. E saudar o Charles Everett, que fez também uma bela fala aqui, meu companheiro. Que bom tê-lo aqui e representando o povo de Maceió. E o Paulão me cochichou que o Charles é juiz de futebol. Eu até perguntei para ele, falei, que time que você torce? Ele falou que torce pro Fluminense. Mas se torcesse pelo Corinthians, eu já levava ele para aplicar os jogos lá em Itaquera, porque o Corinthians está sendo muito prejudicado por essa arbitragem. Precisava de um juiz corintiano lá, mas parabéns, meu irmão. E saudar, Amanda, leve o nosso abraço para o deputado, né? Falamos ao telefone, como disse o Paulão, e o nosso agradecimento também, porque mesmo lutando aqui, a gente sabe o trabalho que ele ajudou a fazer de mobilização dessa nossa agenda aqui, da nossa plenária, e cumprimentar. E também daí, Tonholo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Além de ter recebido o pessoal da universidade, eu fiquei impressionado, de verdade. Quer dizer, aqui na UFAL, uma IA, inteligência artificial, 100% com tecnologia nacional, né? Um estudo e um trabalho piloto de soberania digital no Brasil, e foram apresentar para a gente um projeto para os catadores, porque o Lula pediu para a gente acompanhar o trabalho, a atuação das catadoras e catadores de material reciclado, um projeto também inovador que nós vamos levar adiante. Mas eu conheci o Tonholo, né? A Eliane ficou puxando a minha orelha. Eliane aqui, para quem não conhece, essa mulher é brava. Ela é brava, né? Quando eu estava no MTST, ela me ligava de madrugada, isso é preocupação aqui, a polícia está aí em cima. A gente tinha que sair ligando para o Paulão, para deputado, para juiz, para desembargador, para resolver a coisa. Me levou, foi quem me levou pela primeira vez lá no Pio, no Benedito Bentes, onde nós vamos amanhã fazer a nossa feira da cidadania. E onde nós inauguramos a cozinha solidária Carlos. O MTST fez cultivação de moradia já há muito tempo,
num terreno ao lado da Universidade Federal. Só que o terreno pertence à universidade. O que acontece em geral quando tem isso e não tem sensibilidade? Tem despejo, porrada, joga a universidade contra o movimento social. O movimento social contra a universidade é uma desgraça. Né? E aí ele sentou com o Tonholo, recebeu o Tonholo lá no Palácio do Planalto e apresentou um projeto que eu acho que vai ser modelo, que eu já falei para 3 reitores de Universidade Federal também, sobre esse nosso projeto, que vamos tirar do papel, que vai fazer do limão uma limonada para quem gosta, uma caipirinha daquela. Que nós vamos fazer o seguinte, é pegar, a ocupação está lá no terreno da universidade. A universidade vai repassar o terreno para Minha Casa Minha Vida Entidade. Já repassou. Vai se fazer um projeto de moradia extraordinário para as famílias que estão lá, com alta gestão, e esse condomínio vai também ser um espaço piloto de políticas públicas com a extensão universitária, ligando universidade e movimento social. Eu vou falar bem para o coração. Acho questão de agradecer aqui o público. Exato. Porque é isso que a gente precisa, é essa visão, que a visão do nosso presidente Lula é uma visão de uma instituição aberta ao povo. Antes do Lula governar esse país, o muro da universidade tinha 5 metros. Né? Com o Lula governando esse país, o filho da doméstica, o filho do pedreiro, o filho do trabalhador entrou na universidade. Hoje é pós-doutor. E a universidade tem outra cara e por isso precisa ter outra postura também para lidar com os dilemas da sociedade. Parabéns. E quero cumprimentar a nossa turma, a nossa bancada aqui do movimento social. Né? Começar pela como a Lisandra, ela veio de Aracaju para cá, né? Para fiscalizar. E está certa ela, para me fiscalizar. Porque a gente é colega na pré-campanha do presidente Lula, no trabalho de mobilização, que é uma coisa que eu vou falar aqui logo mais, e ela veio aqui para ver se o negócio está acontecendo, né? Cumprimentar a companheira Margarida, companheiro Luciano. Margarida, olha, isso que você trouxe aqui já tinha chegado para nós, de fato é um problema, e é um problema que nós precisamos resolver. Nós precisamos resolver. E eu até perguntei para o Paulo, apresentou o Luciano, presidente da CUT. Eu conheci aqui o seu antecessor, que foi o companheiro Isaac, saudoso Isaac. Bancário. Eu não sei. Presente. Eu não sei se todo mundo aqui conheceu o Isaac, imagino que a maioria sabe. Eu vim aqui para Lagoas como militante do movimento social. Não era deputado, não era nem filiado a partido nenhum. E o Isaac acolhia a gente, organizava a plenária, no sindicato dos bancários. Sempre foi um cara que também foi muito parceiro, né? E que a memória dele nos inspire também a seguir nessa luta e que inspire, sobretudo, a CUT e o sindicalismo da Lagoas a permanecer combativo, meu irmão. Estamos juntos nessa batalha. Olha, gente, o Índio, que está coordenando aqui os trabalhos, ele falou uma coisa que, não está aqui comigo. Quando eu cheguei aqui, uma companheira falou, mas é um ministro, está de camiseta na quinta-feira, nem parece. É porque a gente tem feito uma coisa no governo do Brasil na rua, essa iniciativa que nós vamos fazer amanhã lá no Benedito Mendes, que é para levar as políticas do governo Lula para onde o povo está. Em vez do povo ter todas as dificuldades de ter que ir até o governo, nós estamos levando o governo até o povo. Levando o pé de meia, levando o gás do povo, levando o INSS, levando todos os programas do nosso governo e vamos fazer lá amanhã a partir das 9. Mas a gente tem aproveitado essa caravana pelo Brasil para, num momento fora do horário comercial, depois das 6 da tarde, né? Aí, a paisana, a gente falar dos desafios que a gente tem e falar olho no olho para a nossa militância. Aqui não é
um ministro falando para o cidadão, é um militante falando para militante, né? Falando para os nossos companheiros e companheiras dos desafios que a gente tem, e que são muitos esse ano, né? Um deles eu já estou até mais tranquilo, porque eu falei, aqui no Nordeste, o Lula vai ter que ir de palanque em palanque para a gente conseguir aumentar a votação aqui na região que é decisiva para nós. Foi a decisiva para a gente derrotar o fascismo em 22. Aliás, eu nunca me canso de agradecer aos nordestinos e nordestinas, a vocês, por terem salvado o Brasil do fascismo da extrema-direita. Como é que o Lula vai dar conta? Depois eu já descobri. Porque os bolsonaristas gostavam de dizer que o Lula não existia mais, tinha morrido, que era cor. Todo mundo ouviu essa fake news. Mas quando eu vi o Lula de Alagoas aqui, eu falei, está resolvido. Eu vou botar esse homem no Brasil inteiro para fazer comício. Só tem que arrancar o dedinho dele. Né? E botar o homem para fazer comício. Né? Levanta aí o Lula de Alagoas. Rapaz, se tiver essa voz aí tá resolvido. Mas, gente, fora de brincadeira, eu acho que não tem como a gente começar a falar desse ano sem a gente colocar sobre o que aconteceu ontem. Sabe por quê? Porque a gente aguentou. A gente ficou meses sendo achincalhado, querendo jogar na conta da esquerda o que nunca foi nosso, querendo jogar na conta do Lula que nunca foi dele. E por isso, a gente precisa valorizar, e é bom, quando o mentiroso é desmascarado com a boca na boticha. É bom. Quando a gente vê a casa de sem vergonha cair, porque foi o que aconteceu ontem, né? E aqui, quer dizer, quando a gente vê o Flávio Bolsonaro pedindo 134 milhões, semana passada ele tinha dito, numa entrevista coletiva, depois que tinham pego a mesada do seu Ciro Nogueira, que ele queria votar de vice, ele tinha dito numa entrevista coletiva que o Master era coisa do PT, do Lula, da esquerda. Ontem de manhã, quando já tinha o áudio na mão, o jornalista foi esperto. Ele já estava com o áudio. Em vez dele mostrar, ele falou, eu vou perguntar para esse cara para ver o que ele disse. Ele falou, é mentira, xingou o jornalista. 2 horas depois, saiu o áudio. E aí a gente mostra porque o cidadão é mais falso que nota de R$3. Ele fala uma coisa, diz, vai outra. Isso diz muito sobre personalidade. Mas os 134 milhões, alguém acha que era para fazer filme? Né? Eu acho que nem a superprodução mais cara da história custou um negócio desse. Hoje a Polícia Federal já estava investigando que era para financiar o Bananinha lá nos Estados Unidos. Ou seja, ainda vai sair muita coisa. Isso é só a ponta do iceberg. E esse cara, que há um mês atrás, que ele está empatado da pesquisa com o Lula e não sei o quê, já estava até querendo falar com o presidente da República, já estava querendo botar a faixa, agora ele vai ser caçado como senador do Senado Federal. Esse é o próximo passo. Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. Isso é muito importante. E nós vamos enfrentar uma eleição dura. Também não vamos nos iludir, não, viu, gente? Porque, às vezes, o nosso povo, que eu também sou assim, todo militante escreve assim. A gente vê uma pesquisa, a pesquisa está ruim, a gente se desespera. Ai, meu Deus do céu, ai, céus ou terra. Né? Aí, de repente, acontece uma coisa positiva, nossos adversários caem, aí, às vezes, a gente já senta na cadeira e acha, já ganhou, está resolvido. Né? Nem ao céu, nem ao inferno. Vamos com muita tranquilidade
para a gente entender. Vai ser uma batalha difícil. Nós vamos enfrentar uma guerra. E não é porque o nosso adversário tem mérito. Nosso adversário é esse bandidinho. Não é por causa dele. É porque o país e o mundo estão divididos. A extrema-direita, né? Vocês já imaginaram os caras desses? O Bolsonaro, você vê aquele milênio. O cara fala com um cachorro, quer dizer, aquelas coisas que ninguém acredita. Virou presidente da Argentina. Não é pela qualidade deles, é porque o mundo está esquisito. E o fascismo e a extrema-direita têm uma base social forte, independente de quem seja a figura. Qualquer um deles. Então, será uma guerra. Tudo que a gente não pode é subir no salto. Nós vamos ter que enfrentar isso de cabeça erguida, com dignidade, arregaçando as mangas, porque foi com a militância arregaçando as mangas há 4 anos que a gente derrotou eles. Com eles com a máquina na mão. E é agora, dessa mesma maneira, que nós vamos conseguir derrotar de novo, meu companheiro Paulo. E vejam, eleição é comparação. Numa eleição, o povo, não estou falando que é militante, seja de esquerda ou de direita, a gente já está definido. E aqui precisa ser convencido a votar. Né? Ninguém lá dos bolsonaristas precisa ser convencido a votar no candidato deles. Mas a maior parte do povo, ele vai comparar. E essa comparação é o principal trunfo que a gente tem. Essa comparação, cada um de nós tem que ter na ponta da língua nos próximos 6 meses. Porque se a gente for comparar trajetória, tem o que falar, né? Quer dizer, Flávio Bolsonaro é o cara. O que é a história desse cidadão? Nós temos dito isso, ele não tem nem biografia, o que ele tem é a ficha corrida. É capivara. Ele é o cara, lá da milícia do Rio de Janeiro, do escritório do crime, era ele. Ele é o cara da rachadinha do Queiroz. Ele é o cara que lavou dinheiro em loja de chocolate, dentro de shopping center na Barra da Tijuca. Ele é o cara que orquestrou a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo pela família. Ele é o cara que botou 6 milhões numa mansão lá em Brasília, bancada pelo BRB, o dono do BRB que está preso. E ele é o cara que chama o Forcado de irmão e pede 134 milhões. Precisa dizer mais alguma coisa desse cidadão? Ah, mas ele é senador. O que ele fez como senador? A única coisa que todo mundo lembra que ele fez como senador foi propor uma PEC para privatizar a praia. Essa é a história dele. Do outro lado, a gente tem Luiz Inácio Lula da Silva, a maior liderança popular da história desse país. Um cara que ainda moleque sai como filho caçula, só com a mãe, de pau de arara do setor de Pernambuco, de Caetés, chega em São Paulo, come um pão de diabo assou, vai morar numa favela, consegue fazer um curso, vai trabalhar de metalúrgico, né? Sofre acidente de trabalho, comanda as maiores greves que esse país já viu, perde 3 eleições presidenciais, diziam acabado, rejeição muito grande, não vai conseguir não. Vai na quarta ganha, sai com 90% de aprovação, tira o Brasil do mapa da fome, faz praticamente todos os programas sociais que a gente conhece, devolve orgulho para o povo brasileiro. Depois disso, sofre uma das maiores sacanagens que se possa imaginar, um linchamento público sem direito de defesa daquele vagabundo, daquele Sérgio Moro, e fica 586 dias preso. Novamente diziam, acabado, Lula já era, sai de lá e volta pela porta da frente para o Palácio do Planalto para governar. Gente, será? Dá para comparar? O bandidinho miliciano
que queria privatizar a praia e o Lula. Então, eu estou muito tranquilo com a comparação. Mas não para por aí. A comparação não é só de trajetória, a comparação é de realização. Como o Flávio não fez nada, vamos falar do pai dele. Aquela desgraça que governou esse país por 4 anos. O que essa turma fez? Né? Além de ter debochado do povo que estava morrendo com falta de água na pandemia, de dizer para procurar vacina na casa da mãe, de dizer que quem tomasse vacina virava jacaré, de ficar atacando dia sim ou dia também a democracia brasileira, propondo golpe militar, de envenenando a sociedade brasileira. Que realizações que esse cara fez? Lembrar, ele fez. Foi no governo dele que se aprovou a reforma da Previdência, que fez o trabalhador se aposentar mais tarde ganhando menos. Enquanto isso, é no nosso governo que vai, depois de 38 anos, o Brasil, pela primeira vez, reduzir a jornada de trabalho e acabar com a escala social. Vamos comparar! Eles atacaram aposentado. Nós estamos reduzindo a jornada de trabalho. E o Lula teve coragem nessa. Ali foi uma briga. Porque muita gente não queria que ele mandasse o projeto de lei. Muita gente, do outro lado, no Congresso ameaçou. Se matar, nós vamos travar. E o Lula foi e mandou o projeto de lei com regime de urgência. Essa semana nós fizemos uma reunião lá no Palácio, falou. Porque tinha uma discussão, tinha gente defendendo transição. Aí veio uma bolsonarista, não sei se vocês viram isso aí, ela defendeu transição para o fim da 6x1 começar a valer daqui a 12 anos. Aí a gente olha, é muito engraçado. Quando é para aprovar benefício para grande empresário e para banqueiro, assinou, está valendo no minuto seguinte. Quando foi para aprovar a reforma trabalhista que tirou o direito do trabalhador, passou a valer no mesmo ano. Quando é para aprovar penduricar o privilégio do andar de cima, passa a valer na hora. Por que quando é aprovar benefício para o trabalhador, tem que fazer transição de 2 anos, de 4 anos, de 5 anos? Essa é a questão que nós temos que colocar. Nós temos governo. Quem tinha sensibilidade diferente, tinha uma pressão vinda do parlamento, uma pressão da Fiesp, uma pressão da Faria Lima, uma pressão do agro. E o Lula falou o seguinte: a Faria Lima nunca votou e não vai votar em mim. O agro não vota em mim. A Fiesp não vota em mim. Eu fui eleito pelo povo brasileiro e por isso transição é um escambau. Não tem que ter transição nenhuma, é trabalhador. Então, se a gente compara lá, né, eu não vou nem entrar aqui no debate da questão internacional, de estadista, porque aí, gente, aí é pior que o 7x1. Porque é um negócio, gente, vocês lembram? O Bolsonaro, quando era presidente, perto do Trump, ele parecia um ratinho, né? Reduzia assim, aparecia uma minhoquinha. Ele chegou a bater em continência com a bandeira dos Estados Unidos. Ele e os filhos dele todos, inclusive esse Flávio, todos eles usaram o bonezinho, não esse nosso bonezinho vermelho do fim da 6x1, mas o bonezinho vermelho do Trump, do MAGA. Fizeram isso. Quando teve o tarifaço, ficaram do lado do Trump. No dia, aquilo foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi. Zero. Eu sou de São Paulo, eu fiquei com vergonha pelo povo paulista. Eu não sei se vocês vão se lembrar, 7 de setembro do ano passado, 7 de setembro é o dia da nossa independência. Eles botaram uma bandeira maior que essa sala da Avenida Paulista dos Estados Unidos. Vocês lembram disso aí? E essa turma teve a cara de pau de passar anos dizendo que era patriota. Que eles eram os patriotas, que a bandeira deles era verde e amarela. Aí chega o Lula. O Trump rosa, grita, xinga,
corta o tarifaço, corta a Magnitsky, achando que o Lula, acho que ele estava acostumado com o Bolsonaro. O Lula bateu na mesa, pediu truco e falou, aqui não. Soberania nós não vamos negociar. Soberania é nossa. Dobrou a aposta. E tem gente que acha, essa é percepção de esquerda. Gente, saiu na capa do New York Times, que não é de esquerda, saiu dizendo lá, a fotona do Lula dizendo, o único estadista que enfrentou Trump. No ano passado, podem procurar. Porque os líderes da Europa, os países mais poderosos, se agacharam para o Trump. E o Lula chegou e bateu de frente. Falou, aqui não. Resultado, caiu o tarifaço, caiu a Magnitsky. Essa semana ele foi recebido com tapete vermelho por E aí tem gente que não vai ter coragem de defender Bolsonaro. Então, gente, argumento para a gente não falta. Para a gente ganhar essa eleição, o nosso candidato é o melhor. O deles é o milicianozinho amigo do Vorcado. O nosso governo foi o que mais fez pelo povo trabalhador. Pega qualquer quesito, vamos pegar universidade. Vixe, aí não é nem 7-1, é 10-0. Universidade, Instituto Federal, investimento em educação, pé de lei, o que for. Saúde. Eles foram a culpa da pandemia que destruiu tudo. O Lula só nesse governo criou agora tem especialistas. Só nesse governo criou agora tem especialistas. Ampliou de novo mais médicos. Ampliou de novo o SAMU, que estava sucateado. Voltou a investir, construir hospitais. UPA, UBS, em tudo quanto é canto. Brasil sorridente para todo lado. Moradia. Eles acabaram com Minha Casa Minha Vida, fizeram um tal de Casa Verde e Amarela. Eu estou procurando até hoje. Vocês encontraram eu não dia. A única que eu vi foi alguém no tempo da Copa que pintou o mundo de verde e amarelo. E aí foi a Casa Verde e Amarela do Bolsonaro. Porque não tem outra. Foi zero que eles fizeram. Nós vamos chegar no fim desse ano a 3 milhões de casas contratadas no Brasil. Só no Lula 3. Só no Lula 3. Ciência, tecnologia, estrada, infraestrutura, qualquer coisa. Na comparação, a gente leva. E leva bem. Não é leva por pouco, não. Leva de goleada. Aí, vai comparar a índole, a dignidade de cada um deles. É isso que a gente vê. Então, gente, olha, a gente só não ganha essa guerra se a gente for muito bom. E acho que a militância de esquerda desse país já provou mais de uma vez que a gente pode ser tudo, menos morte. Né? É uma militância corajosa, que já enfrentou a rua sempre que precisou enfrentar, que teve de cabeça erguida nos momentos difíceis. Quando a gente saía de vermelho na rua, era gente para xingar. Então, eu não tenho dúvida, eu tenho muita confiança que essa vitória vai ser nossa, mas não adianta só a gente estar do lado certo. A gente precisa fazer a nossa lição de casa. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Aqui, como junto com outros companheiros, tem 2 dirigentes nacionais do PT aqui na mesa, tem um deputado federal, da coordenação da pré-campanha do nosso presidente. Vejam, nós vamos iniciar, o jogo está começando agora, está aquecendo. O aquecimento já está bom. Né? Nós vamos iniciar um processo de organização da nossa tropa, do nosso time, para enfrentar essa guerra. Essa organização ela vai ter 2 frentes. Uma frente que a gente conhece muito bem, que é a frente do trabalho de base, do pé no barro, do território, do olho no olho, que assim como nas outras campanhas, organizou os comitês. Então nós vamos começar a organizar, já a partir das próximas semanas, vai chegar a orientação pelas direções dos nossos partidos,
pelos movimentos sociais, pelas centrais sindicais, né? Que vai ser construído nacionalmente. Nesse sábado, depois de amanhã, vamos ter uma reunião com o presidente Lula, com as centrais sindicais, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, Movimento Negro, Movimento de Mulher, para começar a organizar esse negócio. Né? E a ideia é a gente passar a organizar comitês por local, por região, então no bairro, vai lá e organiza. Comitê das juventudes nas universidades e institutos federais. Comitês por categoria, meu companheiro Luciano. Os metalúrgicos por Lula, os bancários por Lula, os professores por Lula, cada uma das categorias. E comitê também pelos segmentos. Né? Então vai ter lá os religiosos por Lula. Né? As companheiras do movimento das mulheres já querem organizar uma grande caravana das mulheres por Lula. E cada um dos segmentos pode fazer essa organização. Então, você está dizendo para todo mundo já ficar esperto, já ficar ligado, que vai ser convocado para a organização desses nossos comitês. E esse comitê vai ajudar na tarefa. Por exemplo, essa luta da escala 6 por 1. Gente, pense uma coisa. Essa é uma luta que deixa eles numa situação muito complicada. Porque os bolsonaristas adoram dizer que eles são contra o sistema, que eles defendem aquele Nicolas Ferreira, aquela gente lá. É isso que eles dizem o dia inteiro. Só que quando chega na hora do vamos ver, que não é só a dancinha no TikTok, que até papagaio faz, quando é na hora do vamos ver, para se posicionar, eles estão do lado do patrão, dos privilegiados, e nós estamos do lado dos trabalhadores, uma pauta que 80% do povo brasileiro defende, que é a redução da jornada. Então, nós temos que bater bundos. Nós temos que jogar na contradição deles. Nós temos que ir para cima, nós temos que botar o dedo na ferida. Por isso, uma tarefa desses comitês, Paulo, vai ser a tarefa da gente organizar, porque o fim da escala 6 por 1 vai ter uns 2 meses aí de debate na Câmara, no Senado, a gente organizar um movimento. Então a ideia é, por exemplo, toda sexta-feira, ser sexta-feira com Lula pelo fim da 6 por 1. E aí nós vamos panfletar, nós vamos fazer adesivaço, nós vamos conversar com o povo no terminal, na praça, na estação, nos lugares de concentração, nas regiões de comércio. Essa é a ideia. Isso aqui, eu estou olhando aqui, essa turma, todo mundo aqui é militante, todo mundo aqui, o que fez menos isso aqui, né, já fez umas 50 mil vezes. Então todo mundo sabe como fazer esse trabalho aqui. Mas tem uma segunda frente. E essa eu queria pedir a atenção de vocês. Porque nessa, a gente ainda está perdendo. Que é a frente do digital, da rede social. Gente, a gente daria muito melhor a aprovação de governo, a pesquisa, se a gente equilibrasse o jogo no digital. Que a verdade é que no mundo real é uma coisa, mas na rede social, o que chega no zap das pessoas, o que chega lá no Instagram, no TikTok, no Facebook da pessoa, né, pelo algoritmo, eles estão ganhando. Nós temos que ter humildade de reconhecer. Essa batalha de rede, eles ainda estão ganhando. E a gente precisa equilibrar esse jogo. E por isso nós estamos construindo uma iniciativa na campanha que nós estamos chamando dos porta-vozes do Lula. Qual é a ideia? Por isso que foi falado aqui no começo da lista. Vocês entenderem. A ideia é a seguinte. Como é que eles ganham? Para a gente entender, gente. Por que a direita consegue ter mais engajamento na rede do que a gente? Eles não são mais que a gente, em número. Só que eles estão se organizando melhor. É lógico que eles também têm mais dinheiro, tem a coisa das big techs, mas tem uma coisa que a gente pode equilibrar, que é a organização do time digital, da batalha digital. E como se organiza isso? É uma coisinha chamada unidade da narrativa. É simples. É todo mundo falar a mesma língua. E é isso que eles fazem. Então, se eles pegam, por exemplo, um tema, hoje, coitado, depois do que aconteceu ontem, eles devem estar debaixo da cama, não tem nem tema para falar. Mas
Eles vão arrumar. Então eles vão chegar e vão dizer, por exemplo, que o detergente, pronto, que o detergente envenenado está sendo censurado, que o Lula querendo acabar com o detergente. Tá bom. Quando acontecer isso, vocês vão ver desde o Flávio Bolsonaro, passando pelo Nicolas, passando por todos os deputados deles, por todos os influenciadores deles, até o vereadorzinho do interior, até a liderança da comunidade, até ali o cara do grupo de oração da igreja, que é bolsonarista, todos eles vão estar publicando a mesma coisa, falando do nosso. É assim que eles fazem. É um efeito manada. O que isso ocasiona? Quando você abre o seu celular, você vai ver, você não vai conseguir se livrar. A cada 10 coisas que você vai ver, vai ser aquela coisa. Você vai entender a mensagem deles. Por mais absurda, mas você vai ver aquilo. E aquilo vai ficar na sua mente. Né? Enquanto que nós da esquerda, eu estou falando uma coisa, o Paulo está falando outra, a Teca está falando outra, o sindicato está falando outra, o Lula está falando outra, né? O PSOL está falando uma, o PT falando outra. Aí o cara que abre a rede, ele não consegue entender a mensagem nossa, porque cada um está falando uma coisa, mas a da direita ele leva direitinho. Exatamente por isso, para corrigir esse problema que nós vamos criar, vai lançar na próxima semana já, lá em Brasília, uma iniciativa chamada Porta-Voz do Lula. Como é que vai ser isso? Todo mundo vai se inscrever, nós vamos fazer inscrição aberta, mas vamos começar as inscrições por essas atividades pela lista. Então, quem não botou o nome, que bote o nome na lista antes de ir embora. Tem uma lista de entrada, não tem não, Zé? O nome com a lista de usar. Por quê? Porque aí vocês vão ser convocados para falar, seja o porta-voz do Lula. Você vai se inscrever. Todo mundo que se inscrever, e vai ser milhares, quem sabe até milhões no Brasil inteiro, vai receber todo dia de manhã uma missão. Quer falar daquele tema? Não quer dizer que você não possa falar de fofoca, que você não possa falar de futebol, você fala também, mas fala também daquele tema. Imagine se todos nós, todos os sindicatos, os movimentos sociais, os nossos partidos, a militância inteira, ao mesmo tempo na rede, falando do mesmo tema, aí a gente equilibra o jogo das redes digitais, que é o único flanco que a gente ainda está perdendo. Então, o porta-voz do Lula vai ser a iniciativa que nós vamos fazer agora da pré-campanha e vamos precisar contar com todos vocês. E quero terminar, ou seja, tem essas tarefas que vocês ficarem na cabeça, mas dizendo que a batalha esse ano será uma batalha que vai exigir a nossa atuação não só para reeleger o Lula. E a nossa capacidade de ter unidade, de colocar as nossas diferenças em segundo plano, para fazer unidade no nosso campo, de não ficar só pregando para quem já está convertido, de falar com mais gente. Pega os nossos companheiros de aplicativos. Eu não sei se ainda está aí o Nicolas e os companheiros que estavam aqui no começo. Né? Que, aliás, nós vamos anunciar essa semana uma nova entrega para os trabalhadores de aplicativo. E Paulão cobrou lá, a gente está alinhando. O presidente Lula anunciou, conseguiu articular 100 pontos de apoio para os motoqueiros e para os motoristas de Uber. O que é um ponto de apoio, gente? É um espaço para descansar, para usar o banheiro, para carregar o celular, para se alimentar. Esses trabalhadores hoje não têm. Quem deveria oferecer é o Uber, com o lucro bilionário dela, o iFood, com o lucro bilionário dele, mas não dão. E a verdade é que nós conseguimos fazer um acordo, a Secretaria-Geral da Presidência com a Fundação Banco do Brasil, vamos lançar 100 agora, e já anuncio aqui, em primeira mão, falou que terá ponto de apoio aqui em Maceió também, para poder atender os trabalhadores de aplicativo. E aí vamos sentar depois com a turma, com as lideranças e com as lideranças políticas para poder vocês avaliarem o melhor lugar. Pois é o Severino, é o pernambucano. Eu descobri uma coisa, conversador, que eu achava que pernambucano, minha mãe é paraibana.
Eu achava que Pernambucano, tudo de Pernambuco é o melhor, né? O Pernambucano, rapaz, que Pernambuco não sei o que, é o maior em linha reta de não sei onde, eu não sei o que, né? O Rio Capiberibe vai para o Oceano Atlântico, é a coisa toda de Pernambucano. Aí estava o Paulão, né? Aí, rapaz, eu descobri que a lagoana é mais orgulhoso, mais orgulhoso de ele que o pernambucano. Né? O negócio é bravo. Mas o que eu queria dizer para vocês, gente, para terminar, é que nós temos que fazer um serviço contrário desse ano. Eu estou muito confiante que nós vamos eleger. Quem sabe? Né? Mas vamos ter que trabalhar todo. Vamos ter que trabalhar muito. Né? Agora, só eleger o Lula e deixar aquele Congresso como está, nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema. Por isso, nós temos uma missão que passa por governo do Estado, por Assembleia Legislativa, pelo Senado Federal. Aliás, eu quero fazer um pedido para vocês. O Alagoano vai beneficiar o Brasil de um jeito se derrotar aquele Alfredo Gaspar e é uma missão que vocês têm. É uma missão. Que cidadão nojento. Meu caralho. Olha, ou seja, nós temos que derrotar eles para o Senado. Nós temos que eleger a gente nossa na Assembleia Legislativa. E nós temos a missão e o dever de eleger a maior bancada popular de esquerda da história do Congresso Nacional. Eu estava pensando que para cá, até perguntei para o Paulão, a gente veio junto no carro, falei, Paulão, o Lula teve foi 58% de Alagoas. Ele falou, foi. Rapaz, como é que pode o Lula ter 58% de Alagoas e a gente só elegeu um federal entre nós? Vocês já pararam para pensar que se pelo menos metade do povo que votar no Lula votar em parlamentares da esquerda, a gente triplica a nossa bancada, dobra a nossa bancada em vários lugares. Por isso, quando a gente for conversar com o povo, não adianta a gente falar, vota no Lula só. Nós temos que falar, vota no Lula, mas também leva o time do Lula junto. Porque se cada um que está com o Lula tivesse a consciência e não votar em sem vergonha de direita, a gente vai chegar com mais condições, não só do Lula tetra no quarto mandato. E olha, eu fico só imaginando. O Lula, ele está, né? Eu estou lá todo dia lá no Palácio, vejo, vocês estão vendo também, ele está com sangue no olho. Né? Com sangue no olho. Está arrumando, taxação de bet, ele falou, vamos, né? Pede da escala 6x1, vamos. E para cima do Trump, ele falou, vamos. Né? Revogar a taxa das blusinhas, ele falou, vamos. Né? Ele está comprando todas as brigas que precisa comprar. E tem uma eleição agora. Eu fico imaginando ele no quarto mandato, sabendo que a última, rapaz, vai ser bonito de ver. Vai ser bonito de ver. Agora, se além disso a gente der para ele e para o Brasil, Charles, de presente, olha, é o L. Se a gente der para ele e para o Brasil o presente de uma bancada enorme no Congresso, aí ninguém se pode. Aí, aquelas transformações que a gente sabe que deveria ter feito, mas não teve força para fazer, aquelas mudanças que a gente sonha desde muito tempo com elas, mas sabe que pela correlação de força a gente não teve condição de fazer, aí, meus companheiros, nós vamos botar elas no centro da agenda desse país. Esse é o desafio
que a gente tem para o próximo ano. Esse é o desafio que nós temos agora para outubro. E para enfrentar esse desafio, a gente precisa de cada uma de vocês. O Lula é um só. Tem lá uns 30 e tantos ministros, tem lá uns 100 e tantos deputados do nosso time, outros tantos estaduais, vereadores, mas sem a militância, tá com faca nos dentes, vai ser muito difícil. A gente precisa brincar que cada um e cada uma seja Lula, que cada um e cada uma fale pelo Lula, que cada um e cada uma atue como se fosse o próprio candidato. Se a gente fizer isso, o resto a gente já tem. Temos o melhor candidato, temos o melhor programa de governo e temos a melhor experiência de governo para mostrar. Agora está na mão de cada um de vocês e eu tenho absoluta certeza que mais uma vez Alagoas não vai decepcionar e esse povo que vem de Zumbi e Dandara vai dar uma grande vitória para o Lula. Tamo junto, meus companheiros. Vamos que vamos até o vitória. Olê, 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 olá.